Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 29 de dezembro de 2024, festa da Sagrada Família. Nós celebramos hoje a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Nós estamos aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nesse primeiro horário das 7 às 8 da manhã, também na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, e nas redes sociais, YouTube, Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos 8h30 da noite. Além, é claro, da TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Muito obrigado pela audiência todos os domingos e durante a semana também. Nosso tema de hoje, o Jubileu de 2025, né? Peregrinos da Esperança, o tema do programa de hoje. Hoje nós abrimos em toda a igreja no mundo o Jubileu dos Peregrinos da Esperança. Por isso o tema Peregrinos da Esperança. E nós temos como convidados, então, Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul, que está aqui conosco e que abre na Diocese de Caxias do Sul o Jubileu. Olá, Dom José, obrigado pela presença. Minha saudação a você, Felipe, ao Padre Léo, Leonardo, nosso coordenador pastoral, também vigário-geral da Diocese, a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da Rádio Miriam também, o programa Razões da Fé. Muito bem, e temos então o Padre Leonardo Inácio Pereira, nosso coordenador diocesano de pastoral, vigário-geral da Diocese e também diretor da Escola Diaconal São Filipe. Olá, Padre Léo, obrigado pela presença. Olá, Felipe, olá, Dom José, também o Paulinho que está na mesa de gravação e também os nossos irmãos e irmãs que nos escutam neste programa. Uma alegria a gente poder voltar a esta casa que é tão querida para a nossa Diocese e que tanto bem vem realizando em nossa igreja. Muito bem. Dom José, antes de falarmos diretamente do Ano Santo do Jubileu, neste ano nós estamos concluindo, então, esse ano dos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul. Como é que o senhor avalia também esse caminho que nós fizemos ao longo deste ano, dos 90 anos, mas também deste tempo que o senhor está à frente da nossa Diocese? A questão da Caritas, a questão escola diaconal, mesmo a questão administrativa da Diocese. Bom, primeiramente eu quero dizer que estar à frente da Diocese de Caxias do Sul, também como segunda Diocese, na minha missão de bispo, de serviço à Igreja Povo de Deus, é uma realidade, digamos, diferente da primeira realidade da Diocese que eu estava, embora muitas coisas muito parecidas. E também foi um tempo, eu penso, de muitas provações, mas também de muitas conquistas. As provações porque vivemos o período da Covid, né, que foi um marco assim, que marcou a humanidade como um todo, onde ainda hoje nós temos, por assim dizer, muitas lembranças doloridas na vida do povo pela realidade da pandemia, onde podemos perceber também a questão da solidariedade e a realidade mais da nossa Diocese, que praticamente em 7 meses, 8 meses, sofreu 3 grandes enchentes,
cuja última do mês de maio atingiu praticamente todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, de uma forma, digamos, catastrófica, pelo volume, pela intensidade, por 600 milhões de pessoas praticamente que ficaram desalojadas, né, desabrigadas, dos quais 150 mil não tinham onde se abrigar praticamente, e toda essa situação de destruição, que ainda vemos as marcas na natureza, mas acima de tudo está no coração das pessoas, que perderam tudo. Perderam familiares, perderam suas casas, perderam parte de todo o acervo da memória histórica. Eu acho que são situações assim que às vezes nós não conseguimos ter presente ou avaliar o quanto está sendo dolorido para essa família, para essas famílias, para a realidade dessas cidades todas que foram muito atingidas pela realidade das chuvas. Por outro lado, a gente percebeu que mesmo diante da dor que nos toca, a força da solidariedade, da caridade, ela consegue, digamos, respirar e se manifestar mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu. E foi justamente essa capacidade de resiliência, de somar forças, de sermos solidários, de irmos ao encontro da realidade dessas pessoas que estavam naquela situação, digamos, de desespero, de perda, de dor, que nos fez, penso, ver a força da solidariedade, esse olhar a vida do outro como o meu próximo. A mobilização que tocou o estado do Rio Grande do Sul, mas também todo o nosso país, outros países do mundo, uma grande corrente de solidariedade que permanece até hoje em muitos casos, fez sim com que amenizasse, eu acho, toda essa realidade do impacto da catástrofe, das perdas e, claro, todo esse projeto que vai acontecer a curto, médio e longo prazo da reconstrução das cidades, dar uma moradia para as famílias, para que elas possam retomar a vida com dignidade. O importante é que as forças públicas, mas também as instituições, não se acomodem e não virem as costas para essa realidade que está ali. E eu creio que no espírito do Natal que vivemos e que estamos ainda celebrando dentro da oitava do Natal, a gente sempre tem que ter presente que a solidariedade e o bem, ela deve ser alimentada no nosso coração como parte da nossa vida de fé. E eu li há poucos dias justamente uma mensagem de uma senhora que ela não é cristã. Mas ela, diante do gesto bonito do Natal, ela também preparou centenas de pacotes de alimentos para distribuir às famílias mais carentes, comovida por toda a realidade do presente, comovida também por esse gesto do Natal que envolve as pessoas, a sensibilidade e tudo mais. Ela mesmo não sendo uma pessoa cristã, ela se sente tocada, por assim dizer, por esse clima do Natal tudo, e a levou também a praticar um gesto de caridade, né, a fazer o bem para tantas famílias necessitadas. Eu creio que a força justamente desse tempo, né, que a gente viveu na diocese, a resiliência do nosso povo, essa capacidade de recomeçar, né, as lideranças que nós temos, tudo isso nos coloca assim numa situação, digamos, um pouco privilegiada dentro do contexto de um todo. E também na parte da diocese, essa parte pastoral, eu penso a nossa Caritas Diocesana reestruturada, atuando, né, tem um longo caminho a percorrer, mas já está dando os passos. Eu acho que isso é importante, ela é uma realidade, né, dentro dessa nova dimensão de trabalhar também para termos Caritas em todas as paróquias. Porque todas as paróquias têm realidades onde existem aqueles que querem fazer o bem e aqueles que precisam do bem e da compaixão, da solidariedade dos outros. E a Caritas é justamente essa ponte que faz essa missão ou esse trabalho. E hoje nós estamos ainda com o desafio, pensarmos um espaço para a Caritas alargado e tudo mais, onde possa ser um espaço de acolhida das doações, mas também de partilha, de acompanhamento das pessoas, de acolhida, tudo isso que envolve praticamente uma Caritas diocesana. Depois eu acho que um lado bonito também, a Escola Diaconal São Felipe Neri, uma realidade da nossa diocese, que, claro, a pandemia nos impediu de iniciarmos, né, antes, mas
assim que foi possível, foi iniciada, e nesse ano 2025, por exemplo, conclui esse período de formação acadêmica, né, os 4 anos, né? Então nós temos que agradecer a Deus porque vimos que temos pessoas, homens, que têm vocação para servir o Senhor também no ministério diaconal. Lembrando que o diaconato é uma vocação, né? É um ministério, uma vocação, um ministério ordenado, e um ministério que por 600 anos foi o principal suporte na igreja aos bispos nas dioceses, né? E temos figuras de grandes diáconos, santos, né? Tipo São Lourenço Marte e tantos outros, né? Que deram assim a vida pelo serviço da caridade na igreja, para cuidar com os pobres, para servir a igreja, povo de Deus. E também acho que tem toda a dimensão, né, da formação dos agentes, das pastorais sociais, mas também, digamos, das escolas de teologia, toda a realidade das novas, dos movimentos sociais, toda essa realidade que tem sempre, eu acho que é um fermento na massa dentro da igreja diocesana. E nós não podemos esquecer também a missão dos padres, né, que estão ao serviço do povo de Deus nas várias realidades que compõem a nossa diocese, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista geográfico, cultural, etc. Assim como as milhares de lideranças que atuam nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Basta lembrar o grande serviço feito pelos ministros e ministras extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, a grande e nobre missão dos catequistas, né, que preparam as novas gerações de cristãos, né, para atuarem e receberem os sacramentos também na comunidade. Todo esse processo, digamos, das equipes administrativas, dos conselhos de pastoral, né, que atuam também nas nossas comunidades, sem contar aquelas equipes que estão a serviço da diocese como um todo, colégio de consultores, conselho presbiteral, conselho de assuntos econômicos, o conselho pastoral da diocese, o conselho dos leigos na diocese, né? E essa realidade que também está ali atuando, acho que é uma parte muito bonita, porque nós temos que todos nós nos sentirmos igreja, povo de Deus, a caminho da casa do Pai. Porque se pensarmos a igreja ainda a partir só do padre, que tem que fazer tudo, ou do bispo, né, aí nós seremos uma igreja muito fragilizada. Porque perdemos, por assim dizer, né, ou não teremos essa dimensão do sacerdócio comum, dos batizados envolvidos também na caminhada da igreja, envolvidos no anúncio do Evangelho. A igreja ela será sempre mais uma igreja missionária, uma igreja viva, participativa, quanto mais os leigos estiverem envolvidos e se tornarem também protagonistas do Evangelho na realidade do mundo em que vivemos. O Papa Francisco, né, ele lançou um grande desafio, uma igreja em saída, missionária, né, uma igreja que evangeliza e se deixa também evangelizar pelo tempo, pela história, pela realidade do mundo em que vivemos. E claro que o ser cristão, hoje, pode ser um grande desafio, se nós olharmos do ponto de vista da proposta do Evangelho, né, do testemunho, porque nós não estamos mais, digamos, numa sociedade católica, nem inteiramente cristã, nós estamos numa sociedade multiétnica, multirreligiosa, né? Então a identidade de cada um, a profissão da fé de cada um, será a marca praticamente visível na sociedade. E creio que a Igreja Diocesana de Caxias do Sul é uma igreja que teve um passado muito forte, com muitas vocações, né, que daqui partiram para trabalhar em várias realidades do Brasil e do mundo, né, levando essa nossa realidade cultural, esse nosso jeito de ser, tudo mais. Hoje também nós temos desafios no campo, digamos, vocacional, como toda a igreja no Rio Grande do Sul, em outros lugares também, mas eu penso que uma das coisas bonitas é a força da oração, né? Eu vejo todo o trabalho das zeladoras e capelinhas, né? Essas missionárias de Nossa Senhora, né, que fazem esse bonito trabalho, justamente ajudando as famílias a conservarem, a cultivarem no coração, na vida, no ambiente familiar, a força da fé, da devoção mariana e, ao mesmo tempo, a força da presença materna de Maria na família, né? A mãe protetora nas famílias. E essa força também na questão da colaboração para a formação das vocações. Eu penso que são todas forças que estão presentes na nossa igreja.
E nós, como princípio, bispo, coordenação de pastoral, clero e todas as forças envolvidas nas pastorais também, cuidarmos das lideranças, né? A formação das lideranças. Eu penso que a igreja tem que ter um olhar muito forte nesse sentido de cuidar e acompanhar a formação das lideranças. Porque quanto mais nós tivermos leigos e leigas preparados e formados, conscientes do que é ser a igreja, com amor à igreja, envolvidas na caminhada da igreja, mais a igreja, digamos, desempenhará a sua função, não só na realidade local, mas também no mundo. Né? No mundo. E por isso é sempre importante essa abertura de acolher a realidade do leigo, preparar o leigo e acompanhar também o leigo na missão. Né? Acompanhar o leigo na missão. A nossa igreja no Brasil, ela serve de modelo praticamente para o mundo. Porque depois do Concílio Vaticano II, talvez foi a igreja no mundo que mais fez um trabalho de envolvimento dos leigos e preparação das lideranças leigas, para atuarem nas pastorais, para atuarem na vida da igreja. Hoje nós temos o que seria, por exemplo, das nossas comunidades, sem a presença dos leigos, das nossas paróquias, né? Seríamos uma igreja, digamos, bastante fragilizada nesse sentido. E graças à força, à participação dos leigos, nos vários ministérios da igreja, a igreja hoje, digamos, tem um rosto de ação, de missão, e acima de tudo pode ser essa presença missionária, caritativa, mas também evangelizadora, pela participação também, pela presença de tantos leigos e leigas que nos ajudam e participam através da força da fé, atuando na vida da igreja em nossas comunidades. Muito bom, que bom termos essa grande coleta, né, que Dom José faz da história da igreja, mas também da nossa realidade diocesana, para também nos situarmos onde estamos, para sabermos para onde queremos caminhar também. E eu pergunto ao Padre Léo, nós estamos, né, Papa Francisco nos chama a esta igreja em saída, mas uma igreja de comunhão, participação e missão. Nós estamos em pleno processo de construção do nosso plano de pastoral. Em que pé estamos? Como vamos caminhar no próximo ano, nos próximos anos, com o novo plano de pastoral? Então, primeiramente dizer que nós estamos escutando muito o nosso Papa e estudando o relatório final do Sínodo dos Bispos, da última Assembleia do Sínodo, que nos oferece alguns pontos assim fundamentais para a gente pensar uma visão de igreja capaz de adentrar no coração das pessoas e tornar cada vez mais próxima a igreja das pessoas. Então, como diocese, nós estamos agora num processo muito bonito que começou já em julho deste ano, né? Na verdade, já estamos no próximo ano deste ano, em que o Conselho Diocesano de Pastoral sugeriu a gente fazer uma escuta do povo de Deus, de cada uma das 980 e poucas comunidades da nossa diocese, para a gente ver como é que está a saúde das nossas comunidades, né? A gente entende que uma coisa foi quando as comunidades foram fundadas, elas tinham uma motivação espiritual, pastoral e assim por diante. Hoje, talvez, em algumas delas, as motivações não sejam as mesmas. Então a gente quer entender esses processos e entender os atores que estão envolvidos neste momento na vida dessas comunidades. Então estamos assim num processo de escuta. Começamos em outubro, já sabemos de comunidades que já escutaram, já formaram inclusive os seus missionários assessores, né? E iremos até o dia 30 de junho escutando as 980 comunidades. Entre mentes, teremos a Assembleia dos Bispos, em maio, que irão aprovar as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Então, nós vamos receber criativamente estas diretrizes com a ajuda de assessorias da CNBB, da Conferência dos Bispos do Brasil, que irão nos ajudar a acolher as diretrizes. Os assessores também vão nos dar uma ajuda
para ler a realidade da nossa diocese, porque nós podemos até fazer isso, iremos fazer. Iremos ler como coordenação de pastoral, mas também queremos que alguém de fora nos ajude a ler esta realidade, para a gente poder pensar as linhas de trabalho a partir da escuta e a partir daquilo que a igreja em todo o país pretende desenvolver nos próximos anos. Então, é mais ou menos esse percurso que nós estamos vislumbrando para darmos estes passos neste próximo ano, sobretudo 2025. Muito bem, muito bem. Nós percebemos uma igreja viva, atuante, que caminha, que escuta, que acolhe, e por isso a gente também faz este caminho em todas as pastorais. Creio que grande parte das pastorais também estão fazendo este processo de escuta, de visita, de contato com as regiões também de pastoral. E assim a gente conclui este primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé do dia 29 de dezembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco.
Na palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Léa Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. SEAR Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. SEAR Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 29 de dezembro de 2024, Festa da Sagrada Família e também o dia em que em todas as dioceses do mundo estamos abrindo o Ano Santo, o Jubileu de 2025. Nosso tema do programa de hoje é Peregrinos da Esperança, que também é o tema do nosso Jubileu. Nós temos como convidados Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, e o padre Leonardo Inácio Pereira, coordenador de pastoral e vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul. Dom José, o que é um jubileu? Por que se celebra um jubileu? Bom, o jubileu na igreja, ele tem uma longa história e ele começa lembrando também o jubileu que já era feito pelo povo da Antiga Aliança, que era um jubileu cada 50 anos. E era um jubileu que tinha uma marca muito forte na vida da comunidade, porque no ano jubilar se descansava os campos, não se plantava, as dívidas não eram perdoadas, as pessoas, por assim dizer, que tinham sido escravizadas por causa de dívida, eles ganhavam a liberdade, direito à liberdade. Quer dizer, era uma recomposição praticamente da sociedade. Era um recomeçar da sociedade a partir do ano jubilar. E era uma marca muito forte, porque nós temos que ter presente que era uma sociedade tribal, uma sociedade ainda muito rudimentar, de certa forma,
E o ano jubilar, né, fazendo uso da palavra de Deus, era, por assim dizer, dar uma trégua na sociedade e recomeçar, né, dando dignidade a uma série de situações que marcavam a vida da sociedade como um todo. E isso sempre foi muito respeitado, e claro, algumas vezes também com o passar dos anos não foram levados tão a sério, né, mas sempre foi muito assim, uma marca muito forte dentro da caminhada do povo da Antiga Aliança. Dentro da caminhada do cristianismo, o jubileu ele já também tem uma longa caminhada, né, praticamente começou com Bonifácio VIII no 1300, mas mais precisamente ele começou assim, numa forma mais organizada, um pouco mais tarde, mas assim, sempre a igreja procurou cultivar isso e definido assim como o jubileu a cada 25 anos, mas também temos os anos de jubileus extraordinários dentro da vida da igreja. O bonito é que sempre tem uma dimensão também de conversão, da retomada da vida espiritual. E a abertura da Porta Santa, justamente, é uma marca, né, do ano jubilar, que começou oficialmente, digamos, desse ano, no dia 24 de dezembro, né, o ano jubilar de 2025, quando o Papa Francisco, na Missa do Galo, por exemplo, celebrada na Igreja de São Pedro, em Roma, na Basílica de São Pedro, ele fez a abertura da Porta Santa. E na abertura da Porta Santa, lembrando também o Concílio de Éfeso, né, que tratou da Theotokos, né, de Maria, né, a mãe de Deus e a mãe de Jesus. O Papa Francisco convidou também pessoas de outras igrejas cristãs para participarem na entrada da Porta Santa, né, como sinal também de comunhão, um sinal, digamos, daquilo que nos aproxima como povo de Deus a caminho da casa do Pai. Eu acho que tudo isso, tendo em vista praticamente essa realidade de uma igreja em saída, uma igreja acolhedora, uma igreja de comunhão. Por coincidência, né, esse 2025, né, que nós estamos celebrando, são 1700 anos do Concílio de Nicéia. Né, e um concílio que ele foi muito forte, porque praticamente ele marcou já a caminhada da igreja numa igreja, digamos, onde que tinha conseguido, diante do Império Romano, né, praticamente a acolhida da comunidade cristã. Então, uma igreja começava já de um jeito diferente, né, tratando com as várias igrejas, os patriarcados de Alexandria, de Constantinopla, de Jerusalém, né, de outros lugares, de Antioquia, em busca de uma comunhão. Né, de uma comunhão. E símbolo disso é o creio, né, constantinopolitano, que foi também colocado nesse sentido, onde que dá praticamente essa defesa da fé, essa profissão da fé em comum. E toda essa caminhada que estamos vivendo, justamente já dentro do ano jubilar, né, o Papa quis também abrir outras portas santas. Porque no dia que se abre a Porta Santa em todas as dioceses, justamente hoje, 29 de dezembro, o Papa Francisco também abre, por assim dizer, a Porta Santa na Catedral de São João do Latrão, né? Então, nas dioceses não tem abertura da Porta Santa, tem a abertura do ano jubilar. Mas em Roma o Papa vai abrir, por assim dizer, né, a Porta Santa também na sua catedral. Depois terá a abertura da Porta Santa na igreja de uma prisão, né, de Ribíbia, lembrando justamente dos encarcerados, o Cristo que liberta, né, a passagem da Porta Santa, também como uma forma de vida nova para os encarcerados e tudo mais. Depois terá a abertura também da Porta Santa na igreja de Santa Maria Maior, né, e também na São Paulo Fora dos Muros, que são as basílicas papais São Pedro, São João do Latrão, São Paulo Fora do Muro e Santa Maria Maior. Então, simbolizando justamente esses lugares onde os peregrinos percorrem quando vão a Roma para o ano jubilar ou para o ano santo, né? E é muito simbólico isso. O ano santo, praticamente, ele sempre foi um marco de peregrinação, né, o ano jubilar, e se colocar-se a caminho. Mas não é só caminhar, é acima de tudo percorrer um caminho interior. Um caminho interior de espiritualidade, de conversão, de deixar-se tocar também pela graça de Deus, ou perceber justamente essa presença de Deus na nossa vida. Um Cristo que liberta.
E a porta, justamente passar a porta santa, significa começar uma vida nova. Começar uma vida nova. E eu penso que tudo isso que vamos celebrar durante esse ano 2025, ele será muito importante também para o fortalecimento da vida espiritual das pessoas, principalmente depois de todo o isolamento que nós vivemos pela pandemia, onde muitas pessoas se distanciaram da vida de comunidade, da vida de fé, ou praticamente se fecharam no seu pequeno mundo. E a humanidade, quando se fecha, ela se empobrece do ponto de vista espiritual, humanitário, mas também caritativo, etc. E o jubileu, ele nos coloca novamente a caminho. Roma está esperando praticamente 35 milhões de peregrinos, nesse ano santo. E é importante perceber que para lá peregrinam pessoas de todas as realidades do mundo. Das igrejas mais antigas, das igrejas mais jovens, dos 5 continentes, e porque a força justamente da igreja na figura central do Papa, sucessor de Pedro, ela nos dá uma unidade. Independente da nossa cultura, das nossas tradições, que norteia cada povo, cada país, mas na fé nós temos um princípio que nos une a pessoa de Jesus Cristo, mas também na igreja a figura do sucessor de Pedro, que é o Papa. Lembrando que na igreja, digamos, católica, apostólica, romana, nós temos vários ritos, na forma de celebrar a vida de fé. São praticamente 18 ritos. Nós temos o rito católico romano, o rito do Ciro Malabar, Malankar, o siríaco. Nós temos o rito, digamos, católico ucraniano, grego-católico. Nós temos, digamos, os ritos melquita, maronita, tantos outros ritos de povos que vivem em outros países, com tradições também milenares, mas mantemos a comunhão no sucessor de Pedro. E eu penso que dentro desse princípio, o ano jubilar deve ser visto como um ano da graça de Deus na nossa vida, na vida das nossas comunidades, na vida das nossas igrejas particulares. E, por exemplo, na nossa diocese, que será aberta justamente no domingo 29, nesse domingo 29, aqui também está o princípio da comunhão com a proposta do Papa Francisco, porque acontece em todas as dioceses do mundo. E o Papa também, no mesmo dia, vai abrir a porta da sua catedral diocesana, que é a igreja de São João do Latrão, em Roma, para também manter ele a comunhão com todas as catedrais do mundo todo. Então, acho que é bonito. Eu acho que celebrarmos juntos, como povo de Deus, é caminho, respeitando as diferenças culturais e históricas, mas unidos na pessoa do Cristo, unidos no sucessor, com o sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Padre Léo, nesse sentido, por que peregrinos da esperança? Por que o Papa chama a gente a olhar o horizonte com esperança e não ficar esperando parados, mas caminhar, sermos peregrinos? Certo. Primeiro, se a gente olhar o logotipo do jubileu, nós vamos encontrar ali são 4 figuras coloridas, representando a humanidade dos 4 cantos da Terra, que estão digamos assim, uma delas, ela está segurando a cruz como que ela se prolonga como uma grande âncora, E esta cruz, então, ela está fixada e essas 4 figuras, elas estão sobre as ondas. As ondas no logotipo, elas querem representar esta situação que há pouco o Dom José partilhava conosco, de um tempo que a humanidade está em reconstrução, embora nós estejamos assim vivendo situações de muita dificuldade e sofrimento em muitas partes do mundo, com o avanço de guerras, com a perda de valores, com digamos assim, o indiferentismo religioso, e também as ondas do relativismo, que são marcas profundas no nosso tempo atual, Quando a gente vê, por exemplo, governos legitimando o aborto, aprovando a eutanásia. Então, são ondas que realmente fazem com que a gente perceba
a necessidade de estarmos ancorados em valores que marcam a nossa espiritualidade cristã. E peregrinos, Dom José falava, peregrinos da esperança. Por quê? Porque sobre estas ondas nós precisamos navegar, não podemos fugir dessa realidade. E o Papa quer nos mostrar exatamente isso, que nós temos onde ancorar as nossas forças, as nossas energias, que é na encarnação do Verbo Divino, é na pessoa de Jesus Cristo que se fez carne. Originalmente, né, o jubileu era celebrado a cada 50 anos, segundo a tradição bíblica judaica, e depois, daí, com o tempo, a Igreja foi percebendo a necessidade de celebrar a cada 25 anos os jubileus ordinários. E o que celebra o jubileu, né? Dom José falava para a gente. Celebra a encarnação do Verbo. Deus se faz carne na nossa realidade humana. Ele se faz homem, ele se faz gente como a gente, para nos divinizar. É o movimento da descida de Deus às nossas realidades humanas, para que a nossa realidade humana possa se santificar. Então, esse princípio da encarnação, ele garante para nós o crescimento na esperança, porque a gente olha para Jesus, que se faz carne, e ele assume com compaixão a realidade dos pobres, das mulheres, acolhe as crianças, dos doentes. Nós vemos assim um cuidado paterno e materno de Deus com o ser humano, que é visibilizado na pessoa de Jesus. Então, quando a gente celebra o jubileu, nós estamos também enaltecendo a encarnação de Cristo. Ele se faz carne. E isso é motivo de esperança para cada um de nós. Porque quem de nós mereceria a salvação, né? Nenhum de nós merece, né? Mas o Senhor quer fazer com que nós mereçamos. E por isso Ele mesmo se faz carne, habita no meio de nós e nos dá a alegria de podermos crescer na esperança, olhando para o seu Filho Jesus, que habitou no meio de nós. Então, talvez um dos princípios mais importantes do jubileu é o enaltecimento de que o Verbo se fez carne nas realidades de sofrimento. E por isso a gente pode alimentar a esperança. A gente poderia dizer que o jubileu é querigmático também, no sentido de o hino do jubileu, uma das últimas frases do próprio hino, do refrão do hino vai dizer assim: no caminho eu confio em ti. É um caminho de conversão, é um caminho também de transmissão de fé e de nós podermos também aceitar este Cristo que vem. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de São João, né? Então, o jubileu, ele tem essa capacidade de fazer com que a gente volte ao primeiro amor, que é o anúncio do querigma. O que é o querigma? Deus se faz ser humano para fazer com que o ser humano se volte para Deus. Então, o jubileu também é um chamado muito forte à reconciliação. A nossa reconciliação com essa visão de Deus, né? Porque muitas vezes, né, Dom José, a gente tem uma visão assim de um Deus tão distante, tão longe, lá nas alturas. E o jubileu quer nos ajudar a percebermos que Deus se faz tão próximo, se faz numa criança, num menino Jesus, né? E por isso ele é querigmático nesse sentido, ele faz com que a gente se reconcilie com Deus, a gente volte para Deus como Deus pensa que nós devamos voltar para Ele, né? Então, a reconciliação, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Porque a reconciliação é com Deus, é com a igreja, é conosco mesmos, é com a criação. O Papa ele deixa claro também que o jubileu é um chamado para a gente se reconciliar com a criação divina, né? Com tudo que existe de criado no nosso mundo. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 29. Fique com a gente, até daqui a pouco.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 29 de dezembro de 2024, Festa da Sagrada Família, nesse calendário litúrgico da oitava do Natal. Nós também hoje celebramos em todas as dioceses do mundo a abertura, o início do Jubileu 2025, Ano Santo, dos 2025 anos do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo, com o tema Peregrinos da Esperança, que é o tema também do nosso programa de hoje. Temos como convidados Dom José Gislon, nosso bispo diocesano de Caxias do Sul, e o Padre Leonardo Inácio Pereira, vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Padre Léo, como é que nós vamos celebrar o Jubileu, este Ano Santo, na Diocese, recordando também as nossas regiões de pastoral? Muito bem. Hoje à noite, 29, dia da Sagrada Família, nós teremos, então, a abertura na nossa Diocese de Caxias do Sul e em todas as dioceses do mundo. O que é pedido? O Vaticano pede para as igrejas do mundo, que seja feita uma pequena peregrinação de uma igreja ou de um lugar distinto da catedral até a catedral. Então, nós hoje, às 18 horas, teremos a Colexio, que é, digamos assim, a reunião do povo de Deus, na Igreja São Pelegrino, ali na Avenida Itália, em Caxias do Sul, Avenida Itália e Avenida Rio Branco. Então o Dom José estará ali conosco, presidindo esse momento de abertura, na igreja, e vamos partir dali da Igreja São Pelegrino com a cruz, que é uma cruz histórica da Catedral de Caxias, que será transportada, ela estará à frente como a nossa âncora, a ideia é essa, que ela seja a grande motivadora para a nossa celebração de abertura do Jubileu. E enquanto formos subindo a Sinimbu, iremos fazendo algumas orações,
rezando salmos, cantando a ladainha de todos os santos, conforme o dicastério para o culto divino pediu para todas as dioceses. Ao chegarmos na catedral, o Dom José vai apresentar a cruz, né, para a gente, vai repetir aquela frase que na Sexta-feira Santa a gente costuma cantar, né, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, vinde e adoremos, né, essa oração. Daí entraremos na catedral e iremos imediatamente à pia batismal, onde será feita a bênção da água, né? E depois o povo de Deus será aspergido com aquela água. E da pia batismal nos dirigiremos até a mesa da palavra e a mesa do altar. Então é esse movimento, a cruz que nos leva à ressurreição, batismo, renovação das promessas batismais, aspersão com água benta, e nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia. Então, a celebração de abertura é muito simples, mas ela é muito rica. Os ritos presentes, eles são, a gente diz assim na teologia, né, mistagógicos, porque o rito nos leva a chegarmos no mistério divino. Então, nós teremos esta celebração. Depois, as regiões pastorais da diocese, elas elegeram igrejas que serão, digamos assim, igrejas de peregrinação, de modo que, vamos pensar aqui, a região de Farroupilha, né? Naturalmente tinha que ser o Santuário de Caravaggio. Então, a igreja escolhida para ser a igreja de peregrinação durante o ano todo será o Santuário de Caravaggio. O Santuário de Caravaggio, bem como Bento Gonçalves, o Santuário de Santo Antônio. Nova Prata, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida e São João Batista. A região de Garibaldi será a igreja matriz de Daltor Filho ali, né? A igreja São João Batista também, né? Então a região pastoral escolheu essa igreja para ser a igreja referencial. Que é um dos extremos da nossa diocese. Que é um dos extremos de nossa diocese. Então veja que interessante, né? Os padres e o conselho de leigos daquela região decidiu essa igreja. Por quê? Para ajudar também aqueles que estão mais nas periferias a poderem fazer a sua peregrinação. Depois São Francisco de Paula, a igreja de São Francisco de Paula. A região de Flores da Cunha, exatamente pelo fato de a igreja matriz de Antônio Prado já estar vivendo um jubileu, né, da sua paróquia, a igreja de Antônio Prado. Né? Esqueci alguma? Acho que foram todas. E a catedral. Né? E a Catedral de Caxias, então, será a igreja, assim, da região pastoral de Caxias do Sul. Então, ao longo do ano, o que a gente sonha com esse jubileu? Que os diversos grupos, catequistas, leitores, músicos, empresários, forças de segurança, os catadores de lixo, as pessoas, os doentes, né, o pessoal da saúde, da educação, possa, na sua região pastoral, fazer a sua peregrinação àquela igreja referencial. De modo que, claro, tudo isso com agendamento, tem que ser muito organizado. A gente está organizando um roteiro para isso, né, para podermos oferecer as diversas igrejas que irão receber estas peregrinações, de modo que as pessoas possam receber uma catequese, fazer a sua confissão, né, e depois rezarem pelo Papa e receberem indulgência plenária também por si ou pelos falecidos. Então é algo bonito, né, que nos faz resgatar a dimensão de que somos povo peregrino, povo que caminha, e sem quem puder ir a Roma, né, Dom José, que vá, que faça essa peregrinação em Roma, mas nós aqui estamos disponibilizando de 7 comunidades que irão acolher com muito carinho os peregrinos das diversas regiões pastorais. Muito bem. Nós temos a missa, né, como o Padre Léo falava, da missa de abertura, será transmitida ao vivo aqui pela Rádio Miriam Caravaggio no domingo. Então, hoje, domingo, às 18 horas, a partir das 18 horas, saindo da igreja de São Pelegrino e depois, então, chegando até a catedral
para o seguimento do rito da missa, né, da festa da Sagrada Família. Dom José, falávamos anteriormente sobre a reconciliação. Qual a importância de nos reconciliarmos com Deus, com os irmãos, com a Igreja, com a casa comum, como nos pede o Papa Francisco? Olha, a importância é que o ser humano ele sempre tem necessidade, eu penso, de no peregrinar da vida, de olhar para dentro de si mesmo. No dia a dia, nós vivemos muitas vezes pequenos conflitos ou grandes conflitos. Não é só conflito na nossa vida de fé, o relacionamento com Deus, que podem também existir, e muitas vezes existem, por realidades da vida, onde nós muitas vezes julgamos que Deus não esteve próximo de nós, ou nos sentimos abandonados, né? Ou abandonamos essa fidelidade a Deus porque nos sentimos um pouco deixados de lado, porque quando nos sentimos feridos na nossa dimensão humana, e principalmente humana mais do que espiritual, nós temos muita dificuldade às vezes de aceitar os limites da realidade humana. E que essa realidade humana também tem fragilidades, e muitas vezes essa fragilidade nos fere no corpo e também na alma. Por isso a importância da reconciliação. Alguém disse até que uma das maiores questões que o cristianismo trouxe, que Jesus trouxe, foi justamente a reconciliação, o perdão, né? O perdão. Porque muitas religiões falam de uma série de coisas, mas o cristianismo só que fala justamente do perdão e reconciliação. Amor ao próximo, perdão. E isso marcou muito a comunidade nascente desde o cristianismo. Ele começou a se distinguir já desde o início por essa força da reconciliação e do perdão. E no mundo que vivemos, sabemos que muitas vezes tem pessoas, e sempre foi praticamente sentido, as pessoas às vezes têm dificuldade de se reconciliar. Ora, a vida ela não é feita só de momentos bonitos. A vida muitas vezes ela é feita, a maioria das vezes, também de provações. Quem de nós não se sentiu provado também na nossa vida de fé, na nossa realidade do dia a dia, né, por Deus ou pelos homens, e às vezes nós guardamos rancor, alimentamos ódio, espírito de vingança, e isso vai nos consumindo do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista espiritual. E quando nós descobrimos a graça da reconciliação, do perdão, nós podemos sentir e experimentar essa mão de Deus que revigora a nossa vida e ganhamos vida nova, né? Ganhamos vida nova. Então, a parte da Jubileu da Esperança, o Ano Santo, ele está muito associado também a essa questão da reconciliação. Por isso, não é só um peregrinar físico, é um peregrinar também espiritual de conversão, né? É uma peregrinação que a gente faz dentro de nós mesmos, avaliando a nossa caminhada, o nosso jeito de ser, de viver, a dimensão da nossa fé, a dimensão da vida, para podermos também renascer com uma vida nova, né? Renascermos mais ligeiros ou mais leves, no sentido de que esvaziamos sim aquilo que muitas vezes dentro de nós nos fere, nos machuca, nos afasta das pessoas que amamos, nos afasta de Deus. E a vida, que é digamos assim, um dom precioso, começa a ser vivida de uma forma tão pequena e tão mesquinha. E Deus não nos criou, né, não deu a vida para vivermos assim. Deus nos deu a vida para que ela possa ser vivida com dignidade, como filhos e filhas de Deus. Por isso a reconciliação, ela nos devolve a dignidade de vivermos a vida como filhos e filhas de Deus, amados pelo Pai. E isso é importante. Nós perdemos muito, eu penso, quando deixamos de lado justamente o sacramento da reconciliação. No passado foi bem mais forte, depois passamos por um processo de mudança onde praticamente se esvaziou, e essa retomada, né, do poder da reconciliação, né, de retomarmos a nossa vida, é um momento importante na vida da comunidade, da caminhada dos cristãos, especialmente na nossa igreja, que sempre foi uma marca. Lembrando que nós temos grandes santos na nossa igreja que passaram dezenas de anos nos confessionários, ajudando as pessoas a recomeçarem a vida, né?
a recomeçarem a vida, acima de tudo, a terem paz interior, se reconciliarem consigo mesmo, com Deus, com as pessoas, a reconstruírem as famílias, a reconstruir muitas vezes a comunidade a partir da reconciliação, né, das divisões. Então isso eu acho que é o lado bonito, muito forte que nós temos. E no ano jubilar, justamente quando falamos das igrejas, onde se pode também fazer a peregrinação na diocese, é dando às pessoas também a possibilidade de fazerem justamente essa caminhada e buscarem também essa reconciliação através, né, do sacramento, né, da confissão. Por isso as igrejas, né, foram orientadas, também estão sendo orientadas, que tenham mais padres para atender os grupos que vêm, assim como o santuário, a catedral, né, o santuário, digamos, Santo Antônio de Bento, o Nova Prata, o São Francisco, o Antônio Prado, ou mesmo o Alto Filho. É sempre importante ter isso presente, que a pessoa ali possa encontrar também um espaço para o sacramento da reconciliação. Uma humanidade reconciliada é uma humanidade, digamos, pacificada. E nós vivemos num mundo e num tempo onde talvez as novas gerações foram esquecendo a brutalidade da guerra, né, que destruiu tantas famílias, vidas, cidades, né, da Grande Guerra, principalmente, que acabou em 45, mas vivemos e contemplamos tantas outras guerras acontecendo ao longo da história e também no nosso tempo com mais intensidade, e às vezes nos mantemos distantes, né, e achamos que isso é normal. E nós não podemos, com a força do Evangelho, a mensagem de Jesus, comungar, né, com uma realidade de violência que destrói a vida, que fere, que tira a vida de inocentes, mas que destrói muitas vezes a nossa vida, né? As nossas guerras pessoais, que destroem a nossa vida, que nos leva a destruirmos a nossa família, né, que destruímos muitas vezes a comunidade, né? São tantas as pequenas guerras que temos no mundo, que pessoalmente, que às vezes damos por descontado e não damos a devida importância, e elas causam muito mal às pessoas, à minha pessoa, de modo pessoal, mas também, digamos, às famílias, à comunidade como um todo. Eu acho que uma pessoa pacificada, ela sabe ser muito mais presença e ser instrumento de Deus no mundo. Quando uma pessoa vive uma guerra pessoal, ela não dá espaço para que Deus possa agir na sua vida e ser presença amorosa e misericordiosa na sua vida. Quando nós nos colocamos numa forma humilde diante de Deus e deixamos Deus bater a porta do nosso coração e abrimos essa porta para que Ele possa entrar, a nossa vida pode se transformar, ganhar um novo sentido. Então, eu quero fazer também um convite, né, a todas as pessoas que não deixem de buscar, né, o sacramento da reconciliação e que aproveitem dessa oportunidade do Ano Santo, do Ano da Esperança, para retomar também a caminhada de vida de fé, o amor à família, a vida em comunidade, de sermos esse povo de Deus a caminho da casa do Pai, um povo peregrino, reconciliado, pacificado, um povo que, digamos, se deixa tocar pela força da palavra de Deus e se evangelizar, mas também evangeliza, porque se sentiu amado e acolhido por um Deus que é Pai e Pai misericordioso. Estejamos atentos ao convite, ao pedido de nosso bispo, né? Vamos aproveitar este tempo de reconciliação, de volta para casa, né? De se sentir pertença também às nossas comunidades. A bula do Papa Francisco, Spes non confundit, a esperança não decepciona, a esperança não engana, ela vai dizer que todos nós esperamos, a esperança está no coração de todos nós, mesmo a gente não sabendo o que vai acontecer no dia seguinte, mas todos nós esperamos. E eu peço, né, na conclusão deste programa, o último programa do ano também, que nosso bispo Dom José nos dê a bênção, também a bênção para este ano jubilar, a bênção para este novo ano que vamos iniciar de 2025. Eu quero agradecer a oportunidade a você, Felipe, e também agradecer a presença do Padre Leonardo, a Rádio Miriam, toda a equipe da Rádio Miriam, que eu acho que é um veículo que está a serviço da evangelização
para toda a nossa região. Essa força presente também de comunicação junto ao santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E lembrando justamente que estamos concluindo o ano, agradecendo a Deus por todos os passos dados. Também por aqueles que nos feriram, porque nos ajudaram também a perceber as nossas fragilidades e a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. A presença da caridade, da solidariedade, e pedindo assim que o Deus que é Pai misericordioso, com a sua bênção, alimente a nossa esperança de povo de Deus a caminho. Porque enquanto nós tivermos esperança, nós vamos continuar caminhando. Mesmo se às vezes temos os pés e o coração ferido, mas a gente não vai deixar de caminhar. Porque o peregrino que se coloca em caminho, ele sempre tem um objetivo, ele não vaga pelo deserto sem rumo. Que nem o povo de Deus, quando saiu da escravidão do Egito, a proposta não era para vagar para o deserto, mas chegar na terra prometida. E nós somos um povo de Deus que peregrina na terra, mas também levamos no coração aquela chama da esperança de um dia podermos estar na glória do Pai. E isso nos motiva a caminharmos. Lembrando das palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, verdade e vida que nos conduz ao Pai. Então, nessa bênção eu quero trazer presente todo o povo de Deus. Cada um na sua realidade. Desde o prisioneiro, a sua família, o empreendedor, o trabalhador, os enfermos, aqueles que cuidam dos enfermos, os pequeninos, a realidade dos jovens com sonhos e esperanças, e ao mesmo tempo com incertezas no coração, a realidade das famílias, com suas conquistas, mas também com suas feridas, a realidade da nossa sociedade como um todo. E diante de um Deus que é Pai, que nos olha cada um, não a partir das nossas fragilidades, mas a partir do olhar do Pai que olha os filhos com amor e ternura, porque é o amor que tem a força e a compaixão que tem a força de curar as nossas feridas, as nossas fragilidades, para nos sentirmos mais fortes no nosso peregrinar e continuarmos o peregrinar da vida. Que Deus, nosso Pai, derrame sobre todas as bênçãos do céu. Que os anjos do Senhor vos protejam, vos acompanhem sempre. E que Nossa Senhora esteja junto de vós, protegendo-vos e amparando-vos, como protegeu e amparou seu Filho Jesus. E juntamente com São José, proteja todas as vossas famílias, como proteger a Sagrada Família de Nazaré. E o Espírito Santo ilumine os nossos passos, nos dê sempre o dom da sabedoria e do discernimento diante das decisões que devemos tomar no nosso peregrinar da vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um feliz e abençoado 2025, com muita esperança, com muito amor e muita fé. Que juntos consigamos continuar a peregrinação da vida de povo de Deus a caminho da casa do Pai. Muito obrigado, Dom José, obrigado, Padre Léo, pela presença. E assim nós concluímos o último Razões da Fé deste ano de 2024, desejando a você um feliz e abençoado Ano Santo de 2025. Até o próximo domingo, fique bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.